Olá, boa noite. Vamos aqui para mais uma aula de Ciência da Natureza, né? Sou a professora Cristina Lopes. Então vamos prestar atenção, né, nessa nossa aula. Hoje o nosso conteúdo é biologia, né? Espero que vocês tenham um bom proveito desse vídeo. Eu sei que todos nós gostaríamos de estar nas nossas aulas presenciais, mas no momento o que a gente tem que fazer é ficar em nossas casas e vamos tentar, né, nesse contato diário que a gente tem nas nossas aulas, que a gente possa desenvolver um pouquinho as nossas habilidades, né, nessas disciplinas. Eu sei que é difícil, mas a gente vai conseguir superar isso. Então hoje vamos apresentar, né, esse pequeno vídeo. Vocês observem direitinho, preste atenção, certo? E após isso, vocês vão estar respondendo as questões que vão estar aí também no material em PDF que foi enviado para vocês. Então, assistir o vídeo, ler o PDF, pega o caderninho, vamos tentar responder as questõezinhas, que eu vou estar aqui disponível, esperando, né, a contribuição de vocês com perguntas, né, questionamentos sobre isso aí. Então, nessa aula de biologia, nós vamos falar um pouquinho da biotecnologia, né, onde essa biotecnologia está inserida no nosso cotidiano, o que é essa biotecnologia, como ela está atuando agora no presente, o que ela pode fazer no futuro da humanidade. Então, primeiro, nós temos aqui a definição de biotecnologia. É um ramo da ciência que aplica os conceitos da moderna engenharia genética na geração de novos produtos, na agricultura, nos processos industriais ou na medicina. Na agricultura, por exemplo, temos plantas geneticamente modificadas, que ficaram conhecidas no jargão popular como plantas transgênicas. Então, essa parte da biotecnologia. Mais algumas informações, né, definições sobre esse ramo. É uma palavra que a gente já estudou, né, nas nossas aulas de biologia. Então, a gente, nessa etapa 3 do nosso curso, né, de Ciência da Natureza, um desses conteúdos é que vai falar sobre isso. Então, a biotecnologia é uma área que visa desenvolver produtos e processos biológicos com a ajuda da ciência e da tecnologia. A Organização das Nações Unidas classifica biotecnologia como qualquer aplicação tecnológica que utiliza sistemas biológicos, organismos vivos ou seres derivados para fabricar ou modificar produtos ou processos para utilização específica. A biotecnologia abrange diferentes áreas do conhecimento. Tais são ciência básica, ciência aplicada, né? Então, a parte de informática, robótica, controle de processos, técnicas imunológicas, químicas e biológica, a biologia molecular, a parte da microbiologia, né? A parte de clonagem, né? Que também a gente já conhece essa parte. Então, a biotecnologia ela está mais presente no nosso cotidiano do que possamos imaginar, certo? A biotecnologia também ela é muito aplicada na indústria. Ela tem uma aplicabilidade muito constante na indústria. Então, vamos destacar aqui algumas, certo? Indústria farmacêutica, desenvolvimento de novas drogas, produção e melhoramento de antibióticos, vacinas, estabelecimento de terapias genéticas e demais projetos para tratamento de doenças em animais e plantas. Na indústria de análise, fazendo o quê? Desenvolvimento de testes de diagnósticos clínicos, alimentícios, agrícolas e ambientais. Na agricultura, né? Na indústria da agricultura, desenvolvimento de uma gama de variedade de remédios para plantas, né? Também desenvolver sementes mais resistentes a pragas e condições climáticas. Tão importante seria, né? Então, ter uma semente que, por mais pragas que cheguem nela, o tempo mude, né? O clima mude, ela se torne resistente para assim ter uma produção melhor. Também pesticidas menos impactantes para a saúde humana e ambiental, né? Como a gente já trabalhou também isso aí. Os pesticidas, eles têm um impacto muito grande, né, no ambiente e para nós humanos também. Então, o quão importante seria desenvolver esses pesticidas menos impactantes para a saúde, que tem um impacto menor para a saúde da humanidade e do meio ambiente. A indústria alimentícia também é utilizada na produção, controle e melhoramento de alimentos e bebidas. E na indústria química,
na produção de insumos químicos, enzimas e proteínas recombinantes, né? Faz uma mistura, combina uma substância com outra para produzir esses insumos, certo? A biotecnologia também, ela tem uma aplicabilidade, pessoal, em algumas doenças. Então, a gente vai falar aqui, né, alguns exemplos de doenças cuja cura ou cujo tratamento foi obtido com a ajuda da biotecnologia, certo? Então, eu vou falar aqui, né, não podemos falar muitos, né, porque o tempo é curto, mas escolhi as principais aqui, né, que a gente vai trabalhar aqui. A primeira delas é a hemofilia, certo? É uma doença. Que doença é essa? As plaquetas, né, do sangue, das pessoas, né, algumas pessoas não produzem as substâncias essenciais para a coagulação do sangue, para que o sangue ele circule normalmente. Então, algumas pessoas não produzem, né, essas substâncias essenciais para a coagulação do sangue. Então, o que é hemofilia? Uma doença hereditária ligada ao cromossomo X, caracterizada por problemas de coagulação do sangue. Então, a pessoa tem esse problema. Então, a biotecnologia faz o quê? Atualmente, essas substâncias, né, que o indivíduo não produziu normalmente, são produzidas por bactérias ou ovelhas transgênicas, cujas glândulas mamárias secretam leite com essa substância. Então, o que acontece? A biotecnologia vai lá e trabalha para a cura ou o tratamento dessa doença. Outra doença, câncer nos nódulos linfáticos, certo? Os laboratórios coletam DNA de células tumorais de ratos e seres humanos. Depois disso, né, mistura desses dois tipos de DNA, eles inserem no embrião do tabaco, né, uma planta nicotiana tabaco, né, o cigarro é a partir dele, que dá origem a uma planta transgênica que produz uma proteína que atua como vacina contra os linfomas de Hodgkin, um tipo de câncer nos nódulos linfáticos. Então, o que acontece? Pega as células tumorais de ratos e ser humano, mistura essas, né, os DNA, esse tipo de DNA, insere lá na planta tabaco e essa planta produzida produz uma proteína que atua como vacina para esse tipo de câncer, certo? A biotecnologia também, né, produz vacinas comestíveis de uso humano. São incorporadas proteínas humanas em bananas para a produção de vacina contra hepatite B, cólera e determinados tipos de diarreia. Então, tudo isso através do estudo, do desenvolvimento da biotecnologia. A biotecnologia está diretamente ligada também à produção e uso de medicamentos. Os antibióticos são produtos de pesquisa científica, sendo o primeiro dele descoberto no final da década de 20, a penicilina. Se vocês puderem, tiver um tempinho, pesquise como foi que essa penicilina foi produzida, como foi que ela foi descoberta, vocês vão ter uma surpresa bem interessante, né? Então, tire um tempinho e pesquise. Como foi que foi descoberta esse antibiótico, a penicilina? Você vai, né, descobrir várias coisas legais, tenho certeza. Composta de substância sintetizada por um fungo, a penicilina notato, que atua na célula bacteriana, impedindo a produção de paredes celulares e interferindo de forma na reprodução das bactérias, que facilita a ação das nossas defesas naturais, os glóbulos brancos e anticorpos. Ainda referindo aos medicamentos, tem um ponto muito interessante. O uso incorreto dos antibióticos é considerado os maiores responsáveis pela seleção de micro-organismos resistentes. Existem, né, várias campanhas que nos alertam sobre o automedicamento, né? Então, quando falo uso incorreto do antibiótico, é o automedicamento, né? Se você, para comprar um antibiótico, você tem que ter uma receita específica, mas você dá um jeitinho, vai lá na farmácia e compra, sem um médico ter passado para você, né, pode causar um problema muito grave à sua saúde. O que acontece? Como nem todas as bactérias foram destruídas, o quadro infeccioso voltará. E esses mesmos antibióticos, sendo portanto resistentes a eles, né, eles não terão mais efeito
sobre as bactérias. Então, o que acontece? O quadro infeccioso voltará e os antibióticos não vão mais fazer efeito algum. Então, por isso é importante. O antibiótico só pode ser vendido com a receita médica. Mas eu vou lá e dou um jeitinho e compro. Então, eu estou causando um grave problema para a minha própria saúde. Então, vamos prestar atenção, né? O quão importante é. A outra parte também, pessoal, na biotecnologia é a chamada terapia genética. O que é a terapia genética? É um tipo de tratamento pensado inicialmente para a cura de doenças hereditárias, né? O que são doenças hereditárias, né? Que são herdadas, né? Pai para filho. A terapia genética se valeria de células alteradas geneticamente, inseridas nos pacientes para promover um processo de cura, né? Então, a biotecnologia ela está inserida no nosso meio, né? Então, os slides, né, que eu tinha para apresentar para vocês foram esses. Espero que vocês leiam, né? Vejam o vídeo de novo, leio de novo. E estou aqui para tirar as dúvidas que você venha a ter em relação a isso. Depois, né, vocês vão responder as questõezinhas e estou aqui esperando vocês. Boa noite, né? Espero que tudo isso passe rapidamente para a gente se ver novamente. Saudade de vocês e sucesso!